Final do Campeonato Paulista do ano de 2000 entre São Paulo e Santos. O árbitro autoriza o início do jogo, o Caio rola a bola pro Dodô, mas reparou que tem dois árbitros dentro do campo? Pois é, nos campeonatos paulistas de 2000 e 2001, todos os jogos contaram com dois árbitros em campo ao mesmo tempo. Fica aí que eu já te conto que loucura foi essa. Dois juízes apitando uma partida ao mesmo tempo. A novidade esquisita do Paulistão de 2000 confundia até o Galvão Bueno, que até o ano 2000 já tinha narrado um monte de jogos, mas todos com um árbitro só. Confirmando o trio de arbitragem, vamos lá, trio de arbitragem. Alfredo Lambi, que não é trio, é quarteto. Alfredo Lambi e Wilson Honorato são os dois árbitros. Flávio Lúcio Magalhães e Márcio Luiz Augusto serão os seus auxiliares. Mas de onde surgiu essa ideia de colocar dois árbitros para apitar uma partida ao mesmo tempo? Um dos defensores dessa inovação era o Eduardo José Fará, que foi presidente da Federação Paulista de Futebol entre 1988 e 2003. O primeiro jogo do futebol brasileiro a contar com dois árbitros foi um Palmeiras e São Paulo, válido pelo Campeonato Paulista de Aspirantes. O Campeonato de Aspirantes reunia os mesmos times da primeira divisão do Campeonato Paulista, mas os times jogavam com jogadores reservas e também com jogadores das categorias de base. Essa partida experimental entre Palmeiras e São Paulo no Campeonato de Aspirantes rolou em 1º de maio de 94, um dia bastante triste para o esporte brasileiro, afinal nesse dia morria o piloto Ayrton Senna. Entre 1994 e 1999, a Federação Paulista de Futebol fez vários outros testes em jogos do Paulistão de Aspirantes, colocando dois juízes para apitar as partidas ao mesmo tempo. A experiência, segundo a Federação Paulista, foi um sucesso. Em 48 partidas com dois árbitros, o tempo médio de bola rolando foi de 66 minutos e 42 segundos, bastante superior à média em torneios nacionais da época, que era de 55 minutos e 58 segundos. A FIFA estipula que o tempo ideal de bola rolando numa partida de futebol deve ser superior a 60 minutos. Então as partidas com dois árbitros tinham um tempo de bola rolando 11% maior do que o recomendado pela FIFA. Outra vantagem em ter dois árbitros em campo era a diminuição do número de faltas. No Paulistão de 99, os jogos tiveram uma média de 51 faltas por partida. Já os jogos com dois árbitros do Paulistão de Aspirantes tiveram no máximo 30 faltas por jogo. Além disso, 68% dos jogos tiveram mais que 3 gols, já que com mais tempo de bola rolando, a chance de sair um gol é maior. Outra vantagem era a diminuição de erros cometidos pelos árbitros, já que um árbitro solitário corre entre 9 e 11 km por jogo. Os árbitros que atuam em duplas correm cerca de 6 km por jogo. Então, os árbitros que correm menos chegam ao final do jogo mais inteiros e por isso eles tendem a errar menos nos minutos finais da partida. Todos esses dados foram levados pela Federação Paulista até uma reunião na FIFA, que analisou tudo e autorizou a utilização de dois árbitros no Campeonato Paulista de 2000. Uma das preocupações dos clubes era o aumento dos custos, já que os times são obrigados a pagar as taxas de arbitragem. Com dois juízes em campo, as taxas seriam dobradas. Mas para o Eduardo José Fará, isso não seria um grande problema. Claro, né? Não era ele que ia pagar. Segundo ele, adicionar dois juízes seria muito mais barato do que colocar equipamentos eletrônicos em campo. A ideia inicial era usar os dois árbitros em campo nas primeiras 5 rodadas do Paulistão de 2000. A experiência apresentou bons resultados e boa aceitação, então foi ampliada para todas as 10 rodadas da primeira fase do campeonato. Na segunda fase da competição entravam os 4 grandes de São Paulo, ou seja, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Os dois árbitros foram utilizados também nas 10 rodadas da segunda fase e também nas 6 rodadas da terceira fase. Segundo o Gustavo Caetano Rogério, diretor da Escola de Árbitros da Federação Paulista de Futebol, usar dois juízes na mesma partida era a solução para a arbitragem. O Paulo César de Oliveira, que apitou 3 partidas no Paulistão de 2000, afirmou na época que estava tendo muito mais tranquilidade para apitar os jogos e que os jogadores estavam respeitando mais os árbitros. Ele disse ainda, em tom de brincadeira, que apitar um jogo de futebol em dupla ficou fácil. O árbitro Paulo José Danelon, que apitou 6 partidas no Paulistão de 2000, disse que a experiência de apitar em dupla foi a melhor coisa que aconteceu na arbitragem nos últimos anos. Alguns treinadores também elogiaram a dupla arbitragem. O Ricardo Gomes, do Guarani, ressaltou que com 2 árbitros em campo, os dois terminam a partida em melhor condição física e podem acompanhar as jogadas bem de perto. O Juninho Fonseca
Fonseca, do Mojimirim, foi bastante otimista e afirmou que a experiência da dupla arbitragem seria irreversível, ou seja, duraria para sempre. O Ilídio Lico, vice-presidente da Portuguesa, elogiou, mas aproveitou também para dar uma cutucada. O dirigente disse que a Portuguesa sempre sofreu com a arbitragem, o que não deixa de ser 100% mentira, e que achava que com 2 árbitros em campo as coisas iam melhorar, porque a chance de erro era muito menor. Mas a experiência não foi só elogios, teve gente que também criticou. O volante Carlinhos, da Portuguesa, disse que os árbitros muito próximos das jogadas acabavam atrapalhando porque a bola esbarrava neles a todo momento. O atacante Júnior Amorim, do União São João, reclamou que a dupla de árbitros nem sempre estava entrosada em campo e que isso causava um excesso de cartões mostrados aos jogadores. A experiência dos 2 árbitros em campo acabou sendo utilizada em todo o Campeonato Paulista de 2000, inclusive nos 2 jogos da final entre São Paulo e Santos. Na edição seguinte do Paulistão, em 2001, a Federação Paulista novamente escalou 2 árbitros para atuarem nas partidas do torneio. E o Galvão Bueno, de novo, se confundia na hora de anunciar os nomes dos árbitros. Muito bem, vamos ver o trio de arbitragem, vamos lá. Trio de arbitragem, o jogo está por começar. Aliás, trio não, o quarteto, Paulo César Oliveira e Anselmo da Costa são os árbitros, auxiliados por Edmilson Corona e por Nilson de Souza Monção. Aliás, a edição do Paulistão de 2001 também tinha outra regra inusitada. Se uma partida terminasse empatada, o jogo iria para os pênaltis, mesmo partidas ali da primeira fase. Se a partida terminasse 0 a 0, só o vencedor da disputa dos pênaltis ganhava um ponto. Se o jogo terminasse 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, enfim, qualquer empate com gols, os 2 times ganhavam um ponto e o vencedor da disputa por pênaltis levava mais um ponto. A arbitragem dupla só durou até a final do Paulistão de 2001 e a partir daí nunca mais foi usada em nenhum campeonato do Brasil. Mas se tanta gente elogiava, por que a ideia não foi para frente? Segundo o ex-árbitro Alfredo Loeblin, que apitou as 2 finais dos campeonatos paulistas de 2000 e 2001, o problema foi uma briga de dirigentes nos bastidores. Em 2003, quem assumiria a presidência da Federação Paulista de Futebol no lugar do Eduardo José Fará era o Marco Polo Del Nero. O Marco Polo e o Eduardo Fará eram inimigos nos bastidores, os 2 não se davam bem, e aí o Marco Polo Del Nero não quis levar adiante uma invenção da gestão do Eduardo José Fará. Essa é a explicação do ex-árbitro Alfredo Loeblin. Mas na prática, a Federação Paulista de Futebol nunca admitiu os motivos para a ideia de 2 árbitros em campo não ter sido levada adiante. Eu cheguei a encontrar algumas poucas informações que campeonatos na Noruega e em Trinidad e Tobago também teriam usado 2 árbitros ao mesmo tempo. Mas eu não descobri nem quais campeonatos eram esses, nem em que ano isso rolou. Então se você sabe alguma informação dessa, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo e também aproveita para conhecer o nosso clube de membros. Assim você recebe benefícios exclusivos e ainda pode ver o seu nome aparecendo aqui no canal, assim como o Fabito Moino, que faz parte do nosso plano Brasileirão. O link para conhecer o clube de membros e todos os benefícios está aqui na descrição. Eu fico por aqui e até o próximo jogo.